Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, né? Qual que a junção de um pó da terra e o espírito divino, né? Então é a junção do físico e do espiritual, né? Que combinação estranha até, né? Mas divinamente Deus foi o artesão do ser humano, né? Ele prepara primeiro o ambiente, o habitat, né? Todo o Jardim do Éden, cheia de condições de vida, e depois nos coloca lá. Então Deus sempre primeiro, ele cria o ambiente para depois nos colocar lá, né? O Éden era um lugar de abundância de recursos, de fontes de água, de árvores frutíferas. E ele deixou lá, né, duas árvores, que é a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no versículo 15 diz: Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para guardar. Nós somos os mordomos, ou seja, os cuidadores daquilo que Deus fez. Então, nossa primeira ocupação, era nosso trabalho, junto com o divino, o espiritual e o físico. Então, Deus, ele tem toda a criação, mas tem a nossa participação, né? E disse: vocês podem comer livremente. Então, antes da proibição, veio a fartura. Por que o ser humano gosta de olhar para aquilo que ele não pode, né? Ao invés de ele olhar toda a fartura que ele tinha, todas as condições de vida, ele quis focar naquilo que ele não podia, né? E o nosso foco negativista, muitas vezes a gente olha para aquelas coisas que a gente não precisa e não deve fazer. E lá no versículo 17 diz: da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não devem comer. Havia um limite, né? Uma censura, mas muito mais do que uma obediência, era a confiança, a consciência de que nós temos os nossos limites, né? Deus colocava ali à prova a lealdade do ser humano. E as consequências, né, de comer era para o nosso bem. Quantas vezes a gente não quer que um filho nosso veja coisas na televisão que são censuradas? Por quê? Porque a gente quer preservar. E Deus queria nos preservar de conhecer o bem e o mal. Por quê? Porque a gente não estava preparado para tamanha estrago na nossa vida, né? E nós temos essas escolhas. Lá em 1 Coríntios 6,12 diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós temos a liberdade de escolha. Mas se a gente souber ser obediente a um pai que é zeloso, a gente vai estar, né, se livrando de coisas desnecessárias, né? A palavra de Deus diz que a sabedoria nos ajuda a nos livrarmos do mal, abre caminho para a verdadeira felicidade e nos ajuda a reconhecer os nossos limites. Lá em Provérbios 9 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.